O grito não veio em inglês, também não veio em francês. Veio em uma língua que ele foi treinado para odiar. No meio da lama, da fumaça e do cheiro de pólvora, Thomas congelou. Seu dedo estava pressionando o gatilho. Bastava um pequeno movimento e tudo acabaria ali. Mas algo naquele grito atravessou o barulho da guerra e atingiu um lugar que nem os generais conseguiam controlar. O coração. Thomas era apenas mais um soldado entre milhões na Primeira Guerra Mundial. Um jovem inglês de 22 anos, arrancado da sua cidade natal com promessas de glória, honra e heroísmo. Disseram que a guerra seria rápida, que ele voltaria para casa como herói, que tudo aquilo valeria a pena. Nada disso era verdade. As trincheiras não tinham nada de heróico. Eram buracos cheios de lama, ratos, doenças e medo. O frio entrava pelos ossos, a fome corroía o estômago e o som constante das explosões roubava o sono, quando dormir ainda era possível. Thomas não dormia mais direito havia semanas. Todas as noites, fechava os olhos e via os rostos dos homens que já tinha matado. Alguns gritavam, outros apenas o olhavam em silêncio. Ele não sabia seus nomes, nunca saberia. Para o exército, eram apenas inimigos neutralizados. Para ele, eram fantasmas. Naquela manhã cinzenta, o comando havia sido claro: avançar. Tomar aquele pedaço de terra, custasse o que custasse. Um campo aberto separava as trincheiras britânicas das alemãs. Um campo onde dezenas de corpos já apodreciam, esquecidos, misturados à lama. Thomas respirou fundo enquanto o apito soava. O ataque começou. Homens saíram correndo, alguns caindo quase imediatamente. O barulho era ensurdecedor. Balas cortavam o ar. Explosões jogavam terra e carne para todos os lados. O mundo parecia ter enlouquecido. Thomas correu, não por coragem, mas porque parar significava morrer. Em meio ao caos, ele tropeçou e caiu atrás de um pequeno monte de terra, perto de um corpo imóvel. Seu coração batia tão forte que parecia querer sair pela boca. Ele tentou se levantar quando ouviu algo inesperado. Um gemido, baixo, fraco, humano. Thomas virou o rosto lentamente. Ali, a poucos metros dele, havia um soldado alemão ferido. O uniforme estava rasgado, sujo de sangue e lama. A perna parecia destroçada por estilhaços. O homem tentava respirar, mas cada movimento parecia uma tortura. Os olhos dele se encontraram. Por um segundo que pareceu eterno, o tempo parou. Thomas sabia exatamente o que deveria fazer. Era isso que haviam ensinado. O inimigo estava vulnerável. Um tiro resolveria tudo. Um inimigo a menos, uma ameaça eliminada. Ele levantou o rifle. O soldado alemão percebeu e então levantou a mão trêmula. Não para atacar, não para pegar uma arma, mas para pedir ajuda. O homem tentou falar algo, mas só conseguiu emitir um som fraco, misturado com sangue. Seus olhos não tinham ódio, tinham medo, o mesmo medo que Thomas sentia todas as noites. Naquele instante, algo dentro de Thomas quebrou. Ele não via mais um inimigo, via um garoto, um filho, talvez um irmão mais novo de alguém, alguém que, assim como ele, havia sido arrancado de casa por uma guerra que não entendia completamente. O rifle tremia em suas mãos. Ao redor, a batalha continuava. Explosões, gritos, morte. Mas ali, naquele pequeno espaço entre dois inimigos, existia um silêncio pesado. Thomas lembrou da carta que havia recebido da mãe poucas semanas antes. Ela dizia que rezava por ele todas as noites, que acreditava que ele ainda era um bom homem, que esperava que aquela guerra não roubasse sua alma. Volte para casa sendo você, ela escreveu. Thomas engoliu em seco. Se atirasse agora, ninguém o culparia. Seus companheiros o chamariam de herói. O exército o recompensaria. Era isso que se esperava dele. Mas se não atirasse, se alguém visse,
Se fosse pego ajudando o inimigo, ele poderia ser morto ali mesmo, ou algo pior. O soldado alemão tentou se mover e gritou de dor. Lágrimas se misturavam à sujeira em seu rosto. Ele balançava a cabeça lentamente, como se dissesse não. Thomas baixou a arma. Seu coração parecia querer explodir. Ele se aproximou lentamente, com cuidado, para não fazer movimentos bruscos. O alemão o observava, confuso, assustado, sem entender por que ainda estava vivo. Thomas ajoelhou-se ao lado dele. Calma, sussurrou, mesmo sabendo que o outro talvez não entendesse uma palavra. Ele arrancou um pedaço do próprio casaco e tentou estancar o sangramento da perna. O ferimento era grave, muito grave. Thomas sabia disso, mas também sabia que deixar aquele homem ali era condená-lo a uma morte lenta. Enquanto pressionava o pano contra o ferimento, Thomas sentiu algo que não sentia há muito tempo: humanidade. Por um breve momento, a guerra deixou de existir. Não havia bandeiras, não havia uniformes, não havia inimigos, apenas dois homens tentando sobreviver. Mas a guerra não perdoa gestos assim. E Thomas ainda não fazia ideia do preço que pagaria por aquela escolha. O som de passos na lama fez o sangue de Thomas gelar. Ele levantou a cabeça rapidamente. As vozes vinham da esquerda, vozes em inglês. Outros soldados britânicos estavam se aproximando. Por um segundo, Thomas pensou em fugir. Deixar o alemão ali e correr de volta para a segurança da trincheira. Ninguém saberia, ninguém perguntaria. Na guerra, corpos ficavam para trás o tempo todo. Mas quando ele tentou se afastar, sentiu algo segurar sua manga. O soldado alemão o encarava com desespero. Seus dedos sujos tremiam, agarrados ao tecido do uniforme, britânico, como se aquilo fosse a única coisa que o mantinha vivo. Thomas respirou fundo. Se fosse pego ali, ajoelhado, ajudando o inimigo, não haveria explicação. Para o exército, aquilo era traição. Para seus companheiros, uma ameaça. Para a lei militar, uma sentença de morte. As vozes ficaram mais próximas. "Tem alguém ferido ali?" gritou um soldado. Thomas olhou ao redor rapidamente. O campo estava coberto de corpos, muitos imóveis, alguns gemendo. Era impossível saber quem ainda estava vivo. Ele teve poucos segundos para decidir. Se levantasse e fingisse que nada estava acontecendo, talvez passasse despercebido. Mas aquele homem morreria, sangraria até o fim. E Thomas carregaria aquele peso para sempre. Ele apertou mais forte o pano contra a perna ferida do alemão. "Fica quieto", sussurrou com urgência. O soldado assentiu levemente, mordendo o próprio lábio para conter a dor. Os passos estavam a poucos metros. Thomas levantou-se devagar e colocou o corpo de forma a esconder, parcialmente, o alemão atrás de um monte de terra e um cadáver próximo. Seu coração batia tão forte que ele tinha certeza de que os outros conseguiam ouvir. 2 soldados britânicos surgiram entre a fumaça. "Você tá bem?" perguntou um deles, com o rifle em mãos. Thomas assentiu rapidamente. "Só tropecei", respondeu, tentando manter a voz firme. O outro soldado olhou ao redor, desconfiado. "Maldito campo! Parece um cemitério", murmurou. Thomas forçou um meio sorriso. Suas mãos estavam sujas, de sangue que não era dele. "Viu algum alemão por aqui?" perguntou o primeiro. Por um instante, Thomas quase disse a verdade. Quase pediu ajuda. Quase implorou para que o deixassem salvar aquela vida. Mas ele sabia. Se falasse, o soldado alemão seria morto ali mesmo. Talvez com uma bala na cabeça, talvez com uma baioneta. "Não", mentiu. "Só corpos." Os 2 soldados trocaram um olhar rápido. "Melhor voltarmos. O ataque vai recomeçar", disse um deles. Eles se afastaram. Somente quando as vozes desapareceram é que Thomas percebeu que estava tremendo dos pés à cabeça. Ele caiu de joelhos novamente ao lado do alemão. "Você quase morreu agora",
sussurrou. O soldado alemão respirava com dificuldade. Seu rosto estava pálido, os lábios arroxeados, mas os olhos ainda estavam vivos. Ele murmurou algo em alemão. Thomas não entendeu as palavras, mas entendeu o tom. Gratidão. Thomas nunca havia pensado nisso antes, mas naquele momento percebeu algo cruel. Em outra vida, talvez eles pudessem ter sido amigos. Talvez aquele homem tivesse uma casa, uma família, talvez uma mulher esperando por ele, talvez uma mãe rezando todas as noites, assim como a sua. O som distante de uma explosão fez o chão tremer. O tempo estava acabando. Thomas olhou em direção às trincheiras britânicas. Depois, olhou para as trincheiras alemãs, mais distantes, quase inalcançáveis. Levar aquele homem para qualquer lado era praticamente impossível. Ele não conseguiria andar. Carregá-lo chamaria atenção. Deixá-lo ali era uma sentença de morte. Thomas sentiu um nó na garganta. "Eu não posso te deixar aqui", murmurou. Ele sabia que estava cruzando uma linha invisível, uma linha que, uma vez ultrapassada, não tinha volta. Com esforço, Thomas tentou levantar o alemão. O homem gritou de dor, quase desmaiando. Thomas o apoiou contra si, sentindo o peso morto do corpo e o sangue escorrendo por suas mãos. Cada passo era uma eternidade. Eles avançaram alguns metros, se arrastando entre crateras e corpos, tentando usar a fumaça como cobertura. O barulho da batalha continuava ao redor, mas parecia distante, como se o mundo inteiro tivesse se reduzido àquele esforço desesperado. Então, uma voz ecoou atrás deles. "Ei, o que diabos você pensa que está fazendo?" Thomas congelou. Um oficial britânico se aproximava com o rosto sujo de lama e os olhos arregalados de fúria. O rifle apontado diretamente para eles. "Solta esse alemão agora!" gritou. O soldado alemão começou a chorar em silêncio. Thomas sentiu o estômago revirar. Ele poderia obedecer, poderia largar o corpo, poderia levantar as mãos e dizer que estava confuso, que havia cometido um erro. Mas se fizesse isso, aquele homem morreria. E algo dentro de Thomas já não permitia isso. "Ele está ferido", disse Thomas com a voz firme, surpreendendo até a si mesmo. "Vai morrer se ficar aqui." O oficial riu, um riso curto e cruel. "É exatamente isso que ele merece." Thomas engoliu em seco. "Com todo o respeito, senhor", começou. "Você está esquecendo quem é o inimigo", interrompeu o oficial, avançando mais um passo. Por um momento, Thomas pensou que seria ali que tudo acabaria, que ele seria executado, que aquela escolha feita em segundos custaria sua vida. Ele fechou os olhos por um breve instante e então fez algo impensável. Colocou-se na frente do soldado alemão, protegendo-o com o próprio corpo. O campo de batalha ficou em silêncio dentro de Thomas. O oficial apontou o rifle diretamente para o peito dele. "Saia da frente", ordenou. Thomas não se moveu. "Se for para matar ele", disse, sentindo a voz falhar, "vai ter que me matar primeiro." O vento soprou a fumaça ao redor deles. E naquele instante, a guerra colocou Thomas diante da decisão mais difícil da sua vida. O rifle do oficial tremia levemente. Não era medo, era raiva. Thomas sentia o cano da arma apontado para o próprio peito. O frio do metal parecia atravessar o tecido do uniforme e tocar sua pele. Cada segundo que passava parecia uma eternidade suspensa entre a vida e a morte. O soldado alemão gemia baixinho atrás dele. "Última chance", disse o oficial com os dentes cerrados. "Saia da frente." Thomas respirou fundo. Ele não se sentia corajoso, não se sentia herói. Estava apavorado, mas algo maior do que o medo o mantinha ali. Algo que ele não sabia explicar, mas que sabia ser certo. "Não posso", respondeu, quase num sussurro. O oficial deu um passo à frente. "Você está cometendo traição, soldado.
Thomas fechou os olhos por um breve instante. Pensou na mãe. Pensou na casa simples onde cresceu. Pensou nas promessas vazias feitas antes da guerra. Pensou em quantas vezes tinha obedecido ordens sem questionar. Se fosse morrer, morreria ali. Sendo, pela primeira vez desde que vestira aquele uniforme, fiel a si mesmo. Antes que o oficial pudesse puxar o gatilho, uma explosão ecoou não muito longe. O chão tremeu violentamente, jogando todos para o lado. O barulho ensurdecedor pareceu quebrar o feitiço daquele momento. O oficial cambaleou, xingando. Recuar! Alguém gritou à distância. A confusão tomou conta do campo. Fumaça, poeira, gritos. O oficial olhou ao redor, dividido entre a raiva e a urgência do combate. Ele voltou os olhos para Thomas. Isso não acabou, disse apontando o dedo. Eu vou lembrar do seu rosto. E então se virou, correndo para se reagrupar. Thomas caiu de joelhos, o coração disparado, sentindo as pernas fraquejarem. Ele estava vivo, por enquanto. O soldado alemão começou a chorar, agora sem tentar conter o som. Não era apenas dor física, era alívio, um alívio pesado, misturado com medo. Thomas virou-se para ele. A gente precisa sair daqui, disse. Mas para onde? As trincheiras britânicas estavam fora de questão. Se alguém os visse juntos novamente, não haveria conversa. As alemãs estavam longe demais. O campo aberto era uma sentença de morte. Thomas olhou ao redor desesperado, até notar algo, uma cratera profunda formada por uma bomba, parcialmente coberta por tábuas quebradas e terra. Não era segura, não era confortável, mas era invisível à distância. Era a única opção. Com esforço sobre-humano, Thomas arrastou o alemão até lá. Cada movimento arrancava um gemido de dor do homem ferido. Quando finalmente chegaram, Thomas desceu primeiro e ajudou o outro a se acomodar. Ali dentro, o mundo parecia distante. O barulho da guerra ainda existia, mas abafado, como se viesse de outra realidade. Thomas examinou a perna do alemão com mais atenção. O ferimento estava infeccionando. O sangue não parava completamente. Ele sabia o que aquilo significava. Sem cuidados médicos adequados, aquele homem não sobreviveria por muito tempo. Thomas apoiou a cabeça contra a parede da cratera e fechou os olhos. Eu não sei se consigo te salvar, disse com a voz pesada. O soldado alemão o observava atentamente. Mesmo sem entender as palavras, parecia compreender o sentido. Ele levou a mão ao bolso do próprio casaco com dificuldade e retirou algo pequeno. Uma fotografia dobrada e suja. Entregou a Thomas. Na foto havia uma mulher jovem e uma criança pequena. Ambas sorriam. Thomas sentiu um nó na garganta. Sua família? Perguntou. O alemão assentiu lentamente. Depois apontou para Thomas como se perguntasse: e você? Thomas tirou do bolso a carta da mãe, já amassada de tanto ser lida. Não era uma foto, mas era tudo o que ele tinha. Eles trocaram aquele olhar silencioso que só homens à beira da morte conseguem trocar. Ali, naquela cratera, dois inimigos se tornaram algo diferente. Ali, Thomas aprendeu que a guerra não transforma homens em monstros, ela apenas revela o que cada um escolhe ser. O tempo passou de forma estranha. Minutos pareciam horas. Em algum momento, o soldado alemão começou a delirar, murmurando nomes, talvez chamando pela esposa ou pelo filho. Thomas segurou sua mão. Não dorme, dizia, mesmo sabendo que talvez não adiantasse. Em determinado momento, o barulho dos combates começou a diminuir. Um silêncio pesado tomou o campo. Um silêncio que só vinha depois de muitas mortes. Thomas sabia que quando tudo acabasse, alguém viria patrulhar a área. E quando encontrassem aquela cratera, ele não sabia o que aconteceria. Não sabia se seria preso, executado ou se ninguém se importaria.
Mas uma coisa era certa, ele não se arrependia. O soldado alemão abriu os olhos com dificuldade e encarou Thomas. Com esforço, levou a mão ao próprio pescoço e retirou algo pendurado por um fio, uma pequena medalha. Ele colocou a medalha na mão de Thomas. Um pedido silencioso. Thomas engoliu o choro. Eu prometo, sussurrou, eu prometo que você não vai ser esquecido. Lá fora, passos começaram a se aproximar. Lanternas cortavam a escuridão. A cratera foi iluminada. Tem alguém aí? Gritou uma voz. Thomas levantou lentamente as mãos. O soldado alemão respirou fundo, fraco, mas vivo. E naquele instante, o destino dos dois homens seria decidido não pela guerra, mas pela humanidade de quem os encontrasse. A luz da lanterna iluminou o interior da cratera. Thomas piscou várias vezes, tentando se acostumar ao brilho repentino. Seus braços ainda estavam erguidos. O coração batia acelerado, mas agora havia algo diferente dentro dele. Não era mais medo, era a aceitação. O soldado alemão respirava com dificuldade ao seu lado. Meu Deus! Murmurou um dos homens. Ele ainda está vivo. Eram 2 soldados britânicos e um enfermeiro de campanha. O enfermeiro desceu primeiro, ajoelhando-se ao lado do alemão com rapidez e experiência. Ferimento grave na perna, perda de sangue grande, disse enquanto examinava o homem. Mas ainda dá tempo. Thomas sentiu um peso enorme sair do peito. Ele precisa de atendimento agora, disse Thomas quase implorando. Por favor. Um dos soldados britânicos o encarou por alguns segundos. Havia cansaço em seus olhos. Um cansaço profundo de quem já tinha visto coisas demais. Você sabe o que isso significa, não sabe? Perguntou. Thomas assentiu. Sei. O enfermeiro olhou para os outros 2. Se a gente deixar ele aqui, ele morre, disse seco. Se levarmos, ele vive. O silêncio que se seguiu foi pesado. Então o soldado mais velho suspirou. A guerra já matou gente demais hoje. Eles improvisaram uma maca. Thomas ajudou a carregar o alemão, sentindo cada passo como uma vitória improvável contra o caos da guerra. Quando chegaram ao posto médico improvisado, o enfermeiro levou o homem imediatamente para dentro da tenda. Antes de desaparecer, o soldado alemão virou o rosto com dificuldade e encontrou o olhar de Thomas. Ele sorriu. Um sorriso fraco, mas real. Horas depois, Thomas foi chamado pelo oficial superior, o mesmo que o havia ameaçado antes. Thomas entrou na tenda preparado para o pior. O oficial o observou em silêncio por alguns segundos, depois falou: Você desobedeceu ordens diretas. Colocou sua vida e a de outros em risco. Ajudou o inimigo. Thomas não tentou se defender. Sim, senhor. O oficial respirou fundo. Se fosse outro dia, você estaria diante de um pelotão de fuzilamento. Thomas sentiu um frio percorrer a espinha. Mas hoje, continuou o oficial, o relatório médico diz que aquele homem não sobreviveria se tivesse sido deixado no campo. E alguns homens testemunharam o que você fez. Ele fez uma pausa. Você não será punido, mas também não será elogiado. Isso nunca aconteceu, entendeu? Thomas assentiu. Sim, senhor. Ele saiu da tenda com as pernas fracas. Não era um herói. Não ganharia medalhas. Seu gesto seria apagado dos registros oficiais, mas ele sabia. E isso bastava. Meses depois, a guerra continuou. Mais mortes, mais perdas, mais silêncio. Mas Thomas nunca mais foi o mesmo. Algo havia mudado nele para sempre. Anos se passaram. A guerra acabou. Thomas voltou para casa. Carregava no bolso uma pequena medalha, presa a um fio gasto pelo tempo. Nunca explicou a ninguém de onde vinha. Mas em noites silenciosas, segurava aquela medalha e lembrava do campo enlameado, da cratera, do olhar daquele homem. Certa manhã, muitos anos depois, Thomas recebeu uma carta.
O envelope tinha um selo estrangeiro. Ele abriu com cuidado. Dentro havia uma fotografia antiga, uma mulher mais velha, um jovem adulto e uma criança pequena. No verso, poucas palavras escritas com esforço. Ele viveu, teve uma família, nunca esqueceu. Thomas sentou-se lentamente. As mãos tremiam. A guerra havia tentado transformar homens em monstros, mas em um único momento, em um campo esquecido, alguém escolheu ser humano. E isso foi suficiente para mudar destinos. Thomas nunca contou essa história em voz alta, mas ela viveu em seus silêncios, em seus gestos, na forma como olhava para o mundo. Porque no meio da maior tragédia da humanidade, um homem aprendeu algo simples e poderoso. Mesmo na guerra, ainda é possível escolher não matar. A história lembra batalhas, datas e vencedores, mas são gestos invisíveis que realmente mudam o mundo.